O mapa dármico e a incompetência na autogestão. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá e do aplicativo 639 de relacionamentos potentes, conscientes. É um aplicativo onde a sinastria astrológica que faz as conexões entre pessoas. Quem quiser conhecer, entrar no Instagram 639 app. Antes de começar, eu sempre gosto de falar, tem pessoas que sempre me perguntam sobre o retiro de junho agora, quem quiser deixar o nome para caso haja alguma desistência, que as inscrições já se encerraram, deixar com a Rosa no WhatsApp da Rosa, DDD 21 98505 8500, e quem quiser também saber informações sobre o retiro de outubro, que também vai se dar em Vrajabume, em Teresópolis, um lugar belíssimo. Também informações com Rosa Valgode no WhatsApp DDD 21 98505 8500. E quem quiser entrar também para o nosso trabalho gratuito do WhatsApp, do Tornar-se Presente, que é um trabalho da Terra de Rudá, também falar com a Rosa no WhatsApp DDD 21 98505 8500. Hoje o assunto é muito importante, esse assunto já foi salpicado outras vezes, em outras lives que eu fiz, é de extrema importância, principalmente quando a gente trabalha na clínica, no consultório, a gente vê a dificuldade das pessoas nesse processo de autogestão. Queria lembrar alguns tópicos que são tópicos muito presentes na vida de nós mortais, vamos dizer assim. Às vezes a pessoa tem uma ideia, um objetivo, um projeto, um interesse e percebe que tem recursos para fazer, tem talento, tem dom, tem recurso, tem dinheiro, tem tempo, a ideia é boa, o momento é interessante e a pessoa empreende e a coisa não dá certo, E aí fica uma pergunta, não entendi nada do que aconteceu, E é por isso que uma das questões do mapa dármico é responder essa pergunta: por que não deu certo coisas, investimentos, objetivos que eu tinha tudo, absolutamente tudo para conseguir. Talento, inteligência, tive inspiração, tive ideia, tenho dinheiro, tenho tempo, tenho recurso, tenho influências, o tempo é bom, o momento é interessante e a coisa não anda. Dá a impressão de que tem uma trava, um bloqueio, um impedimento, um adiamento, uma interdição. Tem pessoas que não têm ideia, não têm projetos, não têm objetivos, exceto fechar a conta no final do mês. Os boletos, as contas, e se sobrar algum, para algum prazer, para alguma diversão. E aí, para essas pessoas, às vezes a gente pergunta qual é o teu sonho de vida, Você tem algum projeto, algum propósito? E a resposta é um pouco genérica, a resposta é: meu projeto é ser feliz, meu objetivo é ser feliz. Tendo assim a família unida, a família saudável, dinheiro no bolso, saúde principalmente, amigos, os filhos bem encaminhados, boas amizades, e a gente poder ter um tempo para se divertir. E aí tá. E a gente insiste, tem algo mais? E a pessoa diz, como assim tem algo mais? Eu acho que aí já tem tudo. Saúde, dinheiro, família, amigos. Muitos dizem que tem uma religião a qual eu frequento ou não frequento. É muito comum pessoas terem religiões que foram herdadas e não frequentarem exatamente, mas não, quando o bicho pega, as pessoas normalmente correm para esse ou para aquela proteção humano, tranquilo. Então tem pessoas que essa ideia de sonho, de dharma, de objetivo maior, de propósito, a conversa ainda não chegou aí, porque fica claro que a gente tem que sobreviver e ter algum prazer.
E aí também alguns se preocupam como não sucumbir a certas dores, né? Como não sucumbir a certas dores, como não sucumbir a certas provações. Tem uns que se voltam para os processos terapêuticos, para as terapias, né? Que bom, que legal. Outros parece que creem que isso é uma religião e dizem eu não acredito. Tem gente que acredita que terapia deve ser uma religião, porque eu não acredito em terapia. Quem tem que resolver os problemas sou eu mesmo. Não entendeu nada, mas... Né? Tem outros que dizem eu não tenho dinheiro, simplesmente não tenho dinheiro, terapia é uma coisa cara e tudo mais, e muitos procuram buscar na religião respostas para aquilo que muitas vezes um processo psi poderia trazer com mais clareza, com mais objetividade. São questões distintas, né? Uma, ainda que a palavra psique tem a ver com alma, e a alma seja um assunto também da espiritualidade, e quem sabe das religiões, mas é comum a gente fazer uma separação entre os meus problemas no meu casamento, os meus problemas com o meu patrão, os meus problemas com o meu filho, não são da ordem da minha igreja. Tem uns que sim, tem uns que misturam tudo e quem sabe o padre, o sacerdote, o pastor pode me ajudar, e muitas vezes pode, porque nem sempre são questões tão complexas, tão cabeludas assim. Agora, a autogestão, porque, por exemplo, quando não fica claro, isso é de uma clareza absoluta. Se a gente pensa assim, até cartesianamente falando, a gente pensa o seguinte: eu não sei exatamente bem quem eu sou, não sei de onde eu vim, não sei para onde eu vou. Se pergunta de onde eu vim, eu posso dizer eu vim do meu pai e da minha mãe, que vieram dos meus avós, meus bisavós. Se você está satisfeito com essa resposta, né? Mas, para falar a verdade, é como se eu não sei de onde eu vim, né? De onde o Homo sapiens veio, não sei para onde eu estou indo. Na verdade, eu acho que eu sei um pouco quem eu sou, mas de repente eu tenho dúvidas. Né? Às vezes eu entro em processos depressivos, tristezas, melancolias, e tem momentos que eu entendo por quê, porque eu vivi uma frustração, vivi um tipo de decepção. Tem momentos que eu não entendo por quê que eu fiquei deprimido. Né? E às vezes a dificuldade de entender o outro também. Né? Nossa, tem tudo para dar certo, por que a coisa emperra, por que a coisa empaca, né? Por que a coisa não vai? Eu não entendo o ser humano. Tem gente que ainda amplia e diz, eu não entendo a humanidade, a gente teria tudo para ser feliz. Ou seja, eu não entendo daqui, eu não entendo dali. E aí, às vezes, a gente se debruça nos processos filosóficos para tentar entender a saga humana, a complexidade do ser humano. E falar de autogestão é uma coisa que a gente quase nunca fala. A gente pensa na gestão de uma empresa, na gestão de uma família, né? Na gestão de uma longa viagem. A gente tem que fazer uma gestão. A gente vai fazer uma viagem, ficar 3 meses longe, e a gente tem que saber o que a gente vai precisar. Então tem uma administração. A gente nunca fala da autogestão da nossa vida. E muitas vezes parece claro, né, o que eu quero. Muitas vezes, outras tantas vezes não é nada claro. Ainda mais quando eu me deixo influenciar de tal ordem pelos outros, e quando eu não me sinto sujeito de mim mesmo, quando eu não me sinto indivíduo, quando eu não me sinto protagonista da minha vida. Às vezes chegam aqui, chegam ali, vai falando, não sei o quê, e aí eu fico um pouco confuso. Aí eu olho para o mercado de trabalho, vejo o que está dando dinheiro, eu olho para fulano, como é que ele se deu bem, Beltrano, como é que se deu bem, eu tento... Isso está mostrando uma precariedade na autogestão, né? Uma precariedade na autogestão. É muito importante esse tema da autogestão, né? Ainda mais para quem não acredita em outras encarnações. Para que gastar tanto tempo em se auto-administrar quando daqui a pouco a gente morre e acaba tudo? Mas quem, como eu, que estuda, né, a atemporalidade da alma, que estuda vidas passadas, né, processos kármicos,
vidas futuras, né? Civilizações que não habitam o planeta Terra desde muito tempo. Quando a gente entra no mistério, a gente estuda o mistério, né, a gente diz assim, olha, eu preciso ter minimamente uma gestão bem interessante a meu respeito, senão eu vou dançar na curva. Agora, numa empresa a gente pergunta assim, qual é o objetivo? Digamos que o objetivo seja ter lucro. Né, vou trabalhar com confecção de roupas, vou trabalhar com motores, né, vou trabalhar com meio ambiente, enfim, mas nós temos que ter objetivos. E qual é o objetivo do ser humano? Quando o mapa dármico ele enfatiza os 4 quadrantes do mapa, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, não as casas, mas nesse momento eu me refiro aos 4 quadrantes, ele quer dizer o seguinte, que tem uma pauta, tem uma partitura, tem uma história, tem uma demanda, tem um objetivo muito claro. O que eu poderia dizer é da gente ter minimamente uma estabilidade material, né? Primeiro quadrante, a gente tem uma estabilidade emocional, e entenda-se por estabilidade, a gente tem relações afetivas que tenham também vínculos emocionais que nos propiciam uma nutrição do nosso campo subjetivo, né? O terceiro quadrante é que a gente entenda qual é o sentido disso tudo, se existe um sentido maior, ou se o sentido maior é essa estabilidade material e emocional e ponto final. Não. O terceiro quadrante vai nos provocar que a gente tenha, que a gente saiba fazer perguntas importantes sobre a razão pela qual eu me encontro aqui, né? E o quarto quadrante, uma vez a gente tendo feito o dever de casa, passando por essas três instâncias, o quarto quadrante é quando a gente é convocado a compartilhar esse processo. A gente é convocado a compartilhar esse processo. Um processo que ele acaba tendo um cunho educacional também. Então, a autogestão é muito importante. Muitas vezes a gente tem um bom coração e a nossa cabeça é uma cabecinha, às vezes, uma cabecinha de merda, uma cabecinha muito complicada, uma cabecinha que realmente não é difícil encontrar, pessoas de bom coração que estão acreditando, que estão falando, que estão crendo em baboseiras, em bobagens, em besteiras, e pior do que isso, em situações autolesivas, situações autodestrutivas, né? Esse é um ponto central da autogestão. Né? E quando a gente fala de pessoas que, entre aspas, não têm um bom coração, e talvez a gente esteja falando de pessoas que quase que são, num primeiro momento, eu diria, instintualmente mais, assim, aquelas pessoas que têm um objetivo de destruir. E aí não é só a cabeça, não, mas o próprio coração inclina a pessoa, né? Mas, evidentemente, que todos nós temos um self, todos nós temos um ser que é. Então, por mais que algumas camadas dentro da gente sejam camadas desviadas, desvirtuadas, no nosso âmago, a gente tem um ponto que eu diria imortal dentro da gente, que é a nossa fractalização com a fonte primordial. Mas é muito importante a gente lembrar que não basta a gente ter um bom coração, ter boas intenções, que às vezes a gente não junta Lé com Cré. Não junta Lé com Cré. Né? Sabe, outra coisa muito importante, isso aí vai cair na prova, vocês podem anotar, que é quando a pessoa tem um bom coração, tem uma boa cabeça cartesiana, uma boa cabeça lógica, uma boa cabeça intelectual, uma boa cabeça cognitiva, mas a idade emocional é precária. Infelizmente, eu poderia dizer que eu não estou falando de uma exceção, eu estou me referindo a uma enorme parte do planeta Terra. Né, o ponto, se é que a gente tem... Eu poderia dizer que nós temos um único problema e todos os outros advêm daí. O único problema que eu me refiro é o fato da gente não saber metabolizar bem os acontecimentos. O metabolismo emocional, o metabolismo psíquico,
metabolismo psicológico, né? E é esse aparelho digestório que faz com que uma situação que eu tenha vivido me faça crescer. Esse é um ponto X da questão, onde contamina toda a autogestão, e o mapa dármico tem a função de colocar os pingos nos is. Eu queria tocar nessa tecla com a tecla central, né? Eu posso ter claro que eu quero ter um avanço profissional, eu quero ter um avanço afetivo, emocional, eu quero ter uma boa formação intelectual, eu quero poder ajudar o próximo, né? Isso parece muito bom, tudo muito bem, né? Mas as minhas respostas no mundo são respostas emocionalmente regredidas, porque eu não consigo metabolizar, digerir os eventos com profundidade. Logo, eu estou meio condenado a não amadurecer. Fazendo uma leitura assim genérica, eu diria que, de um modo geral, o ser humano está condenado a não amadurecer. Ele pode desenvolver o senso de responsabilidade, né? Pode progredir, mas evoluir menos. Pode progredir bastante e evoluir muito pouco. Então esse é um tema central da autogestão, da gente perceber que existe um progresso horizontal e existe uma evolução vertical e em espiral. Quando a gente não entende isso, tá? E repara bem, fulano tem um bom coração, fulano tem uma boa cabeça, é uma pessoa inteligente, já fez o mestrado, já fez o doutorado, entende, já viajou, fala alguns idiomas, não sei o quê, e às vezes a resposta dessa pessoa dentro de casa, a resposta emocional dessa pessoa dentro de casa, ou no convívio social ou profissional, deixa a desejar. Assim, poxa, eu esperava mais dessa pessoa, uma pessoa bem formada, uma pessoa inteligente, um bom currículo. O que aconteceu? Onde é que deu ruim? Por que certas pessoas acreditam em certas coisas, falam certas barbaridades, se identificam com certas coisas, porque não amadureceram? Esse amadurecimento, me refiro à questão emocional, à questão psicológica. Primeiro que a gente não vem de berço com grandes exemplos. Quando a gente olha para trás, a gente vê, via de regra, pais, avós, bisavós e tudo, a gente não tem grandes exemplos, salvo exceções, evidente, mas a gente não tem grandes exemplos de referências maduras. A gente pode ter referência de pessoas esforçadas, bem intencionadas, pessoas de sucesso, pessoas que progrediram, mas às vezes a gente dá um zoom, e percebe, puxa, mas aquela pessoa não se autorrealizou, ela realizou objetivos. Ela concretizou e realizou objetivos, mas ela não se autorrealizou. Então, no nosso vocabulário ocidental, falar de iluminação, falar de samadhi, falar de satori, falar de despertar, isso tudo é meio fantasioso, meio filosófico demais, quando na verdade esses termos são termos que dizem respeito à experiência humana. Não diz respeito a nenhum rishi, nenhum guru, e sim a experiência humana de todos nós. É para lá que nós estamos indo. Nós estamos aqui não para progredir. Nós estamos aqui para evoluir. Porque é interessante, toda pessoa que evolui, ela progride. Toda pessoa que progride nem sempre evolui. A evolução é uma espiral vertical, ascendente. E essa espiral vertical ascendente, ela demanda que também seja, em dado momento, descendente, que é quando a gente desce no peito, desce no ventre, passa pelo umbigo, vai até a genitália, depois sobe pela coluna vertebral, essa serpente emplumada que nos leva a grandes voos. Isso é independente de religião, porque acontece o seguinte, é como se eu estivesse descrevendo uma certa anatomia, sabe? Então, não tem ninguém diz assim, olha, na anatomia você falou que a gente tem um fígado, eu não acredito nisso, isso não existe. Olha, tem um fígado, tem um pulmão, a gente tem uma perna, a gente tem cabelo, a gente tem uma cabeça. Sabe, eu penso diferente, minha opinião é outra. A gente está nesse momento. Minha opinião é outra. Pois é. Então, mas Sérgio, você
Você está dizendo que as coisas que você fala sobre Samadhi, Satori, os rishis, os gurus, né, o despertar, a iluminação, né, o arriamento do ego, você está dando um cunho quase fisiológico, você está dando um cunho anatômico a isso? Tô. Porque senão o que acontece? Dá a impressão que a gente fica nessa bidimensionalidade, ou muitas vezes, na melhor das hipóteses, nessa tridimensionalidade, e a gente não percebe o quanto a gente é convocado pelo menos 24 horas por dia para a gente fazer uma autogestão do nosso êxtase, uma autogestão do nosso gozo, do nosso profundo gozo. Né? A gente fala de sofrimento, de dor, a gente fala de violência, de crueldade, de maldade, de um mundo perdido, de pessoas muito individualistas, egocentradas, pessoas desrespeitosas. A gente não falaria quase disso se a gente entendesse desse processo de autogestão. Não cabe para uma pessoa verdadeiramente inteligente do ponto de vista sexual, emocional, material, afetivo, espiritual, uma pessoa que tem um QI elevado nessas instâncias, que vai do físico, do emocional, do intelectual, do espiritual, não tem porquê ser desrespeitoso ou violento, ou promover guerras ou coisas que o valham. Isso mostra que a gente vive fragmentações dentro desses patamares. Esses 4 quadrantes do mapa dármico, né, e do mapa astral, né, na verdade o mapa dármico é uma leitura dármica sobre o mapa natal. O mapa dármico não é um outro mapa astrológico, é um mapa natal da pessoa, mas o olhar muda. Porque o objetivo desse olhar é dar ferramentas, dar instrumentos para que a pessoa possa evoluir, para que a pessoa possa de fato evoluir. Reverberar essa espiral vertical, essa serpente emplumada que há dentro da gente. Né? E a nossa autogestão é muito confusa, porque nós não temos emocionalmente a idade que a gente tem cronológica. Às vezes a pessoa tem 40, 50, 60 anos e a nossa idade emocional varia. Dos 3 aos 17, aos 19. Parece que eu estou sendo um pouco duro, parece que eu estou sendo um pouco exigente. Eu estou sendo realista. Afinal de contas, você sabe, trabalhar 44 anos numa clínica, ininterruptamente, trabalhando com a psique humana, com o subjetivo, né? Usando a carta natal como ferramenta de provocar que esses assuntos emerjam, e você ter, nesse laboratório de pesquisa, não sei, 10 mil, 15 mil, 20 mil, não sei quantos, perdi a conta, isso me dá alguma autoridade para poder dizer o seguinte: olha, nós não crescemos, nós estamos atrofiados emocionalmente. Porque a coisa, na verdade, ela é simples, ela começa com a questão: o que você está sentindo? Né? Me fala expressa o que você está sentindo. Mas eu não sei elaborar muito, eu prefiro não dizer porque eu vou expor minha vulnerabilidade. Nossa, a tua vulnerabilidade me interessa. Já sei por que a minha vulnerabilidade te interessa, porque você vai acabar usando isso contra mim. Não, gente, vamos limpar essa cabecinha. A tua vulnerabilidade me interessa porque eu também posso ser vulnerável. Se a gente puder expor, se eu puder falar, se eu puder expressar, se eu puder te ouvir, se eu de fato me interessar por você, você se interessar por mim, a gente nem vai precisar ler 519 livros, não, porque eu vou aprender tanta coisa com você e você comigo. Né? Mas não. É um exercício de se fechar. É como se fosse um bunker. Me proteger do julgamento do outro, do julgamento alheio. Né? E muitas vezes, de tanto que eu me protejo do julgamento alheio, eu me sinto refém da expectativa do outro. Isso é uma coisa curiosa. Eu me sinto refém da expectativa do outro, às vezes eu me sinto cumprindo, passando por cima de mim para, de repente, realizar determinados desejos de terceiros, né? Mas eu cada vez me fecho mais para evitar que a pessoa descubra a minha vulnerabilidade, meus pontos fracos. Isso demonstra uma precariedade da nossa autogestão. Né? A função do mapa dármico, né? 12 casas, 10 planetas, 12 signos, vários ângulos
mostrando relações mais fáceis e difíceis, trazendo tudo isso para dentro da psique humana, não falando de um céu que vai influenciar isso ou aquilo, vai fazer com que eu me porte dessa ou daquela maneira, não. Dando para mim a responsabilidade do meu karma, do meu dharma, da minha vida, do meu presente, a possibilidade de eu mudar o meu passado, a possibilidade de eu transformar o meu passado, a possibilidade de eu transformar o meu passado através desse presente, através dos gestos. Vocês não se deram conta de que quanto mais eu me transformo, quanto mais eu me torno um ser humano melhor, mais eu vou liberando pessoas que foram ficando para trás, antepassados que até hoje, de alguma forma, estão ali padecendo e sofrendo. Cada acerto do presente conserta alguns erros do passado. A gente tem plena liberdade, total liberdade, plena liberdade da gente mudar o passado. Os fatos do passado não precisam mudar. Os fatos do passado são extremamente potentes. O que precisa mudar é a nossa relação, né, com esses fatos. O que endossa um fato, o que legitima, o que valida um fato é a carga emocional que a gente atribui a esse fato. Às vezes a gente, uma família, tem 4 filhos, cada um fala de um trauma familiar de uma maneira totalmente diferente do outro. Não tem o mesmo discurso, porque cada um filtra diferente. E esse filtro é como é que é a minha capacidade de metabolizar, de digerir. A função da carta natal dármica, do mapa astrológico dármico, é ajudar a gente a digerir, por exemplo, a nossa jornada. Essa jornada para frente, esse propósito, a razão pela qual fui convocado a estar aqui, é o que vai também me libertar desse presente e de vários passados. Quando eu abri esse encontro falando de tem gente que tem ideias, tem talentos, recursos, dons, tem dinheiro, tem possibilidade, tem tudo e nada acontece, né? Foi exatamente no mergulho do mapa dármico que eu percebi que havia uma culpa inconsciente. E o mapa astral fala disso. Vocês reparam, antes daquela criança ser educada pelo pai e pela mãe, antes dessa criança entrar, pela criança que acabou de nascer, entrar para uma escola ou aderir a uma determinada religião, né? Ou seja, a criança com 1 minuto de vida já tinha aquele mapa com aqueles temas. Os temas que poderia falar, inclusive, olha só, isso aqui tem alguns processos de medo, de insegurança, de culpa, que tem alguns caminhos de opção para a gente trabalhar. Porque senão vai repetir o passado. A nossa tendência é repetir o passado. A gente vai mudando de roupa, vai mudando de corpo, vai mudando de penteado, de cabelo, mas a gente não percebe que está repetindo o passado. Tanto é que quando eu faço mapa de vidas passadas, muitas pessoas dizem, você está descrevendo a minha vida atual. É evidente. Porque a gente não construiu uma autonomia, uma singularidade, na verdade, uma individualidade, não individualismo, mas uma individualidade que possa de fato transformar o passado. Esse nosso passado, né, que está aqui presente e faz com que escolhas que eu tenha não me pareçam ser uma reação ao passado, mas via de regra são. Raras nossas escolhas são novas, raras as nossas escolhas são surpreendentes, porque via de regra elas estão dialogando com o passado. Por isso, em umas definições de um ser iluminado, de um ser desperto, é um ser que se tornou presente. É um ser que se tornou presença e que se tornou presente. A função do mapa dármico é, por um lado, desconstruir uma série de pseudo-desejos, uma série de pseudo-crenças. Né? Não é nada raro a pessoa estar aderida a uma profissão. Né? Muitos dizem, eu não gosto do que eu faço que é para pagar as contas. Mas outros dizem, eu até gosto do que eu faço, sabe? E você vê no mapa que aquilo que a pessoa faz não tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver com ela. Ainda tem casos piores, onde a pessoa diz assim, eu adoro o que eu faço. E não raro, claro, não é sempre, não, isso não é sempre, mas não raro, a pessoa diz, eu adoro o que eu faço, gente, mas isso aqui não tem a ver com você. Isso é sempre um choque. Isso não é só no terreno profissional, não, no terreno afetivo também. Sabe aquela frase ruim com ele, pior sem ele? Às vezes a gente faz uma aderência afetiva e vai indo, porque a coisa mais horrível está só. E aí você vai, às vezes faz uma sinastria astrológica, ou
a pessoa descreve o marido ou a esposa e não encontra nessa leitura dármica o perfil dessa pessoa que você está convivendo há 10, 15, 20 anos. Inclusive teve filhos. O que aconteceu? Tem gente que pode dizer assim, eu me apaixonei. Olha, a minha função, né, a função psicoterápica da astrologia, né, a função psicoterápica do mapa dármico, também é não ficar refém da nossa autoimagem. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, esse é meu desejo, essa é minha paixão. Às vezes, isso tudo é um delírio. Por mais que seja um delírio racional, é um delírio embasado numa certa lógica, quem sabe num establishment, um delírio embasado num sistema, mas é um delírio, porque não aparece no teu DNA. Você importou isso da onde? Esse desejo. Né? É revolucionário, é apenas isso, é revolucionário. A leitura do mapa dármico é mostrar, fazer encaixar você em você. Jamais apontar um caminho ideológico, dizer, olha, é para lá que você tem que ir. Não. Vai ao teu encontro. A função do mapa dármico é você ir ao teu encontro. Né? Tem uma fala, um dos conceitos da Terra de Judá, é ir vindo. Né? Você vai na tua direção. Você vai na tua direção. Por mais que eu escolha uma relação, por mais que eu escolha um trabalho, por mais que eu faça uma viagem, tudo isso me leva a mim. Não tem nada a ver com egoísmo, com individualismo. O que tem a ver com o seguinte, eu nasci só, vou morrer só. Ainda que a solidão não exista. Peraí, Sérgio, você está dando um bug aqui na minha cabeça. Não. A gente nasce só, morre só, ainda que a solidão não exista. Mas por que a solidão não existe? Eu me sinto tão só. Primeiro eu devo te dizer que você que pensa que está só, e quem sabe jogado para escanteio, você é 24 horas amado ou amada. Por um simples motivo. Não estou falando aqui Jesus te ama, Buda te ama, não estou falando nada disso. Eu estou falando uma coisa simples. Será que é simples? Coisa simples, que é o seguinte. Se é realmente verdade que nós somos um fractal da fonte, ponto, e a fonte primordial é o único corpo que existe, se todos os universos e tudo mais é apenas a configuração de um único corpo, então a ideia de abandono, rejeição, a ideia de separatividade, a ideia de exclusão, isso é uma bobagem. Você pode ouvir um não do outro, eu não quero casar contigo, eu não te amo, eu não quero... Isso não precisa ser uma rejeição, porque você já está, pelo menos para sempre, aceito. Ah, você quer ser aceito pelo outro. Mas que outro? Qual outro? Quem é esse tal de outro? Percebe? É um outro que eu idealizei, é um outro que eu criei? Então, sobretudo, quando a gente pensa no mapa dármico, a gente está pensando num dado de realidade. Uma realidade ontológica, não é a realidade aí do mundo, não. É bom lembrar que o mundo é algo temporal. A vida não é temporal. A vida é atemporal. A vida é eterna. Né? Não existe a morte, nunca existiu a morte se tratando de vida. Em se tratando de mundos, de corpos, de manifestações, é lindo que haja essa morte, essa aparente morte, que é essas mudanças de pele, essas mudanças de roupa, essas mudanças de casca. Né? Mas o objetivo central, qual é? É ter experiência para que essa fonte primordial que é em nós possa reverberar mais e mais. Eu estou descrevendo um pouco a experiência descrita por muitos mestres iluminados, que foram casados, não foram casados, estão sozinhos, não estão sozinhos, e amor puro. Porque quando a gente fala dessa fonte primordial, que diz assim, a gente é amado o tempo inteiro por essa fonte primordial que é em nós, é dentro de nós e fora de nós, porque essa fonte primordial nos transpassa como um raio que consegue transpassar a gente, que está dentro da gente, está fora da gente, está em cima, está embaixo, está no entorno. Gente, eu preciso compreender, o nome disso é autogestão também. Não dá para a gente fazer uma autogestão horizontal, bidimensional, apenas em coisas que o nosso intelectozinho pequeno, nosso QI pequeno,
coloca na agenda. É ter um bom salário, é ter uma pessoa interessante, é fazer um bom sexo, é poder viajar, curtir, é ir para o Maracanã no final de semana, tomar uma cerveja, ou então, quem sabe, frequentar boas universidades, ter boas conversas sobre filosofia, sociologia, ciências sociais, ciências políticas. Gente, tudo isso, na melhor das hipóteses, né, é o básico. Isto é o básico. A função do mapa dármico, do olhar dármico, através da astrologia, é recolocar a pessoa nesse processo evolutivo. A gente está aqui para ascender. Por que será primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante? Por que será que começa em Áries e termina em Peixes? Pega depois, vai nos livros, não vou repetir aqui, mas pega nos livros do que fala casa 1, 2, 3, 4, 5, o que fala casa 9, 10, 11, 12. Repara que a casa 12, 11, 10, 9 não está falando de grana, de dinheiro, não está falando de casamento, não está falando. Por que não está falando das últimas casas? Por que os últimos signos não se ocupam disso? Por que Peixes, o tema de Peixes não é casamento? O tema de Aquário não é dinheiro, né? O tema de Sagitário não é posse de coisas, adquirir coisas. Por quê? Porque isso são estágios anteriores. Mas, Sérgio, você sempre insiste num ponto que eu acho interessante realmente martelar isso. Você está querendo dizer que esse manual chamado mapa astral e mapa dármico mostra com muita clareza o que a gente deveria passar para viver essa autorrealização. É isso, a gente tem de bandeja. A gente tem o céu acima da nossa cabeça e dentro de nós, revelando qual é a agenda da autorrealização. Eu não estou falando da realização desse ou daquele objetivo, porque muitas vezes é o ego que está por detrás. O ego determina isso, o ego determina aquilo, e o ego às vezes não está alinhado com a alma. O ego não estando alinhado com a alma, um ego autônomo, é um perigo. É um perigo. Quando o ego está alinhado com a alma, você está salvaguardado. Mas quando ele não está alinhado, nem ele é um servo do ser, ele é um perigo. Em nome do ego, a gente pode fazer atrocidade, não tem problema nenhum matar pessoas, não tem problema nenhum dominar, invadir mundos, não tem problema nenhum fazer o que for, contanto que o teu ego fique feliz. Percebe? Não, e o que acontece é que a gente está vendo isso hoje, viu isso ontem, viu isso anteontem, e tudo indica que a gente vai ver isso amanhã. Uma espécie de falocracia. A gente reclama do patriarcado, a gente reclama disso, e a gente continua dando corda, como dissesse assim, olha, é o que tem para hoje. Eu estou me dirigindo aos revolucionários que são em nós. São esses seres que nos habitam dentro da nossa psique que dizem assim, não, eu sou exigente, eu quero mais, né, eu preciso mais. Um alimento de mais qualidade, de modo que é o amor. Agora, a gente só chega no amor, na verdade, pela consciência. Um amor sem consciência não é amor, é gostar. Eu gosto daqui, gosto dali, sou apaixonado. Isso, o amor é outro departamento. O amor é filho da consciência. Sem consciência não há amor. Né? E aí, eu insisto, não é ter consciência, é ser consciente. Então, todo esse processo de autogestão, que se eu tivesse que resumir tudo, né, o ponto que mais me chama a atenção é o seguinte, eu tive um projeto, um desejo, um objetivo, avancei nele, e aí eu não percebi que o meu aparelho digestório emocional, a minha capacidade de metabolizar os eventos emocionalmente, psicologicamente, eu não percebi que eu não dava conta de fazer isso, que eu não conseguia amadurecer, eu conseguia ter senso de responsabilidade, eu conseguia progredir, eu conseguia crescer, mas eu não conseguia amadurecer. E o amadurecimento, ele vai falar da qualidade de usufruto das realidades. Quanto mais madura uma pessoa, isso não tem nada a ver com faixa etária, quanto mais madura uma pessoa, mais tem um usufruto
das realidades à nossa volta e dentro da gente. Né? E aí o que acontece? Então os meus investimentos, na melhor das opções, deram certo, mas hoje eu descubro que eu mudei um pouco aqui, mudei um pouco ali, melhorei um pouco aqui, melhorei um pouco ali, mas eu acho que eu vou voltar a me encarnar não sei quantas vezes, porque eu estou longe desse processo de ascensão. Eu acho que eu não entendi como é que faz a autogestão para esse processo. E tem outros que não conseguem realizar os objetivos e ficam e não percebem que esses objetivos não fecham com o mapa dármico, ou por outra, com a alma da pessoa, com a essência da pessoa. Porque ela importou um desejo, olhou para o mercado, viu como é que funcionava, viu como é que a expectativa das pessoas, mas para. E você dentro disso? Né? E mesmo assim, quando a gente para e você dentro disso, a pessoa pode dar uma opção de respostas. Né? E respostas, muitas das quais, é copia e cola, de fulano, de beltrano, de cicrano. A função do mapa dármico é pegar todas essas estruturas, né, de 10 pulsões psíquicas, 12 arquétipos da jornada humana, né, na busca da iluminação, 12 arenas comportamentais, trazer a baila para dizer o seguinte: olha, está aqui a tua ópera, a tua obra, né, a tua obra-prima, que é você. Pois é, então é isso que eu vim trazer hoje, a importância da gente refletir e poder fazer a pergunta: poxa, depois desse vídeo eu me perguntei, eu sou incompetente na minha autogestão? Eu sou incompetente na minha autogestão, na gestão do meu processo evolutivo? Eu tenho um bom coração, mas a minha cabeça não bate lé com cré? Eu tenho um bom coração, eu tenho uma boa cabeça, mas eu não consigo amadurecer porque eu não consigo fazer com que os eventos que eu viva me transformem num ser mais maduro, porque assim como a gente tem estômago, fígado, baço, intestino, o meu aparelho de maturação dos eventos não está legal, não veio de fábrica legal e não me ajudaram, não me ensinaram a metabolizar os eventos, por isso eu não cresci. Sérgio, o que você está dizendo é preciso refletir, porque eu estava achando que eu estava bem. Eu não estou mal, eu não sou infeliz. Não, eu não sou infeliz, não estou mal. Momentos de alegria, momentos de tristeza, como todos. Mas você está trazendo um assunto da possibilidade de eu me olhar e me perguntar assim: eu estou fazendo uma autogestão interessante, e essa autogestão não é para me tornar um grande empresário ou um bom pai de família. Isso tudo é bom, mas isso tudo é básico. Isso tudo é básico. Porque, não, básico não, espera aí, para aí, ser um bom pai de família não é nada básico. Depende do que você entende de pai de família, porque tem gente que é um bom pai de família seguindo protocolos. Tem gente que acha que é bom pai de família não colocando limite nenhum para os filhos, dando tudo que os filhos querem. Tem gente que acha que um bom pai de família é iniciar numa religião muito cedo para ter o amparo de Deus, e por aí vai. A psique é soberana, a alma é soberana, a cultura não é soberana. A cultura não é soberana. A civilização não é soberana. O nosso intelecto não é soberano. A psique é soberana. Psique em grego chama-se alma. A alma é a instância mais individualizada nossa. Quando a gente sobe um pouco, a gente vai para o espírito, que é menos individualizado. E vai subindo. E vai subindo, e vai chegando no eu sou, vai chegando na mônada, na supramônada, a gente vai chegando em instâncias. E aí essa noção de Serginho vai chegar um tempo, e nós estamos aí com Plutão em Aquário, né? Urano vai entrar em Gêmeos também, e de 2012 para cá nós já inauguramos essa era da descompactação identitária. Vai chegar um momento que as fichas vão cair e um dos grandes tesões nossos vai ser a gente se desidentificar da nossa personalidade. A gente passa existências e existências trabalhando para a nossa personalidade. A gente passa
vidas e mais vidas trabalhando para o nosso ego. O ego como nosso patrão, a nossa personalidade como nosso patrão. É bom lembrar que um ovo pode-se até comer a casca, mas na verdade é a clara e a gema. Não nos interessa a casca e ponto. Não nos interessa a capa do livro. Ainda que as pessoas dizem assim, eu prefiro o corpo daquele homem, o corpo daquela mulher. Leva para casa para você ver se o corpo que você tanto gostou diz respeito ao conteúdo daquele livro, daquela casca de ovo ou daquela pessoa. O mapa dármico, a função do mapa dármico é responder a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Da onde eu vim? Para onde eu deveria estar indo? Quem de fato eu sou? Sem se deter que Áries é impulso, que Touro é apego, que Câncer é emoção, que Aquário é criatividade. É muito mais do que isso. Nós somos seres estelares. Nós estamos provisoriamente aqui no planeta Terra. Não tem ninguém que seja exatamente terráqueo. Todos nós temos no nosso DNA uma porção de informações, de exoinformações. Daí a construção da exoastrologia. E em breve vocês vão ver também a exopsicologia. Já tem agora a exopolítica. Por que será que já tem a exopolítica? Está batendo na porta a exopsicologia. Nesse sistema da arqueoastrologia, a quarta etapa é a exoastrologia. Ou seja, a gente está cada vez mais se distanciando desse território, desse continente identitário, desse continente da personalidade. A função do mapa dármico é ir além disso. Gente, meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Judá e também do 639, aplicativo de relacionamentos sinástricos. Se quem quiser conhecer, entre no Instagram, 639app. E lembrando, quem quiser informações sobre os nossos retiros ou pelo trabalho gratuito do Tornar-se Presente, falar com a Rosa Valgode no WhatsApp DDD 21 985058500. Então, por ser canceriano, quer dizer que um dia já estive... Áries ou vice-versa, já tive Áries? Já estive Áries ou vice-versa? Não entendi bem. Eu acho que... Agora começa a correr tão rápido que a gente não pega. Eu acho que esse conhecimento é uma forma de conforto para suportarmos essa solidão que tem nos machucado, né? Deixa eu falar uma coisa. Pode confortar, mas eu não estou pensando em conforto. Eu estou pensando em verdade, estou pensando em gozo, estou pensando em êxtase, estou pensando em orgasmo, estou pensando... evidentemente que não é genital que eu me refiro, num orgasmo existencial. Sabe? Conforto é bom, mas insisto, é pouco. A gente está acostumado com migalhas. A gente está acostumado com migalhas. A gente quer mais do que conforto. A gente quer o todo. Porque nós somos o todo, momentaneamente singularizados. Bem, eu acho que é isso. Chegou a hora de eu partir. Agradeço a todos. A gente volta em breve. Beijo no coração e até agora.